palavra. E aí parece que isso hoje já virou meio que um jargão, né? Todo pregador fala eu sou e eu tenho e pede para vocês repetirem, mas é para que a gente tenha consciência do que a palavra diz a nosso respeito. E essa pessoa foi curada instantaneamente, simplesmente porque ela relembrou das promessas que Deus tinha para ela. Ela sabia das verdades das Escrituras. Então quando ela disse eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, ele estava dizendo eu sou curado, eu sou sarado, eu tenho vida. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Boa noite, malta. Vocês estão bom? Igual diz lá em Minas, vocês estão bom? Bom demais, vocês respondem. Glória a Deus. Sabe, eu tenho orado já há um tempo e o Senhor me trouxe um tema para a gente tratar essa noite. E como eu disse, esse tema é para mim e é para você também. Eu creio que eu vou ser muito edificado também, e eu creio que você também vai ser muito edificado. Então que você possa abrir seu coração para receber tudo de Deus essa noite. E o tema que o Senhor tem trabalhado comigo é a respeito de posicionamento. É da gente se posicionar naquilo que Ele tem para nós, se posicionar na palavra, se posicionarmos nas promessas que Ele já tem para nós. Queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. É uma passagem bem conhecida, é a passagem que Pedro anda sobre as águas juntamente com Jesus. Então eu vou ler aqui, minha versão é a NVI. Está aí? Não. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. Jesus estava ali naquele lugar, ele ficou um pouco afastado e a multidão o seguiu, e então teve a multiplicações dos pães e dos peixes, que a gente já conhece. Então depois que ele despediu da multidão, ele manda os discípulos pegarem o barco e ir adiante. Então no versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Essa parte aqui eu gosto demais. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Se fosse lá em alguns lugares, né? Não vou falar não. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Ou então, calma, macho, sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu. Presta atenção aqui. Jesus está andando sobre as águas, os discípulos vê Jesus. Então Jesus responde para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos conheciam a voz do mestre. Então Pedro, com a sua tremenda ousadia: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, eu olho para esse versículo aqui, para essa passagem,
e eu vejo Jesus dando um comando. Pedro fala para Jesus: se és tu, mande ir até você. E Jesus então dá uma ordem: venha. E Pedro, com a sua tremenda ousadia, como eu disse, ele então escuta esse comando e obedece. Ele sai do barco. E ele, quando ele pisa nas águas, no reino natural, o que acontece? O que deveria acontecer? Se eu estou aqui, e se eu quiser pisar aqui, provavelmente eu vou cair. Sim ou não? É. Mas Pedro, de uma forma extraordinária, milagre, anda sobre as águas. Posicionamento. Posicionamento. Sabe, eu percebo isso mesmo enquanto eu estava orando. Essa noite é uma noite de posicionamento. Jesus está dizendo: venha, venha. Está na hora de você sair do barco. Está na hora de você andar sobre as águas. Está na hora de você viver o meu extraordinário. Só que para isso tem um posicionamento da nossa parte. Para isso cabe a nós obedecer ao comando dele. Eu estava me lembrando também, a gente sabe que Malta Camp está chegando, não é mesmo? Quem vai para o Malta Camp esse ano? Eita glória! Muitos de vocês foram para o Malta Camp o ano passado. E o tema que a gente trabalhou ano passado foi sobre propósito, sobre chamado. E enquanto eu estava orando, eu percebi mesmo no meu espírito que muitos receberam revelações naqueles dias. A gente tem testemunho de pessoas que eu realmente me encontrei no meu chamado, eu realmente sei o meu propósito, eu sei daquilo que Deus quer para a minha vida. E a pergunta que eu deixo: você já se posicionou a respeito disso? Sabe, o Senhor quer que a gente coloque o pé para fora do barco, não quer que a gente fique na nossa zona de conforto. Está na hora da gente sair da zona de conforto. Ei, reaviva aquilo que são as promessas na sua vida. Deus não muda, e as promessas deles nunca mudarão a seu respeito. Então comece a lembrar das promessas que Deus tem a seu respeito, e comece a fazer algo a respeito disso, se posicionar. Eu vou te dar um exemplo, Felipe. Por que você está falando de posicionamento? Posicionamento pode ser várias coisas, mas eu vou dar um exemplo simples. Se você sabe, tem a convicção que você tem um chamado para os Estados Unidos, se você tem um chamado para algum país que fala inglesa, você já começou a estudar inglês? Como é que você quer que Deus te dê o próximo passo, que Deus coloque você na posição que é para você estar, se você ainda não tomou um posicionamento? Não é simplesmente a gente ficar nessa posição de, sim pai, eis-me aqui. Mas existe um posicionamento da nossa parte para que algo aconteça. A parte de Deus está feita. Ele sabe do nosso amanhã. Ele sabe daquilo que Ele tem preparado para nós. Pedro sabia quem era o seu mestre. Então ele tomou um posicionamento e andou sobre as águas. Eu acho muito interessante isso, porque eu fico me imaginando naquela situação, como os discípulos, eles acharam que era um fantasma, enquanto eles viram Jesus andando sobre as águas. Eu, quando li essa passagem a primeira vez, eu ri muito, porque eu fiquei imaginando a situação de Jesus vindo andando sobre as águas. Ele é um fantasma, meu Deus do céu, o que é isso? E ficaram assustados. Mas eles conheciam o mestre que eles tinham. Você conhece o mestre que você tem? Você reconhece a voz dele quando ele te chama? Sabe, Jesus disse uma palavra para Pedro: tenha coragem. Nós devemos ter coragem nos planos de Deus. Nós devemos nos posicionar. O próprio Jesus diz: tenham coragem. Os discípulos pediram aquela vez mais ousadia para continuar fazendo aquilo que deveria ser feito. E
contudo obedeça aos comandos do Pai. Olha que interessante. Enquanto os discípulos estavam enquanto os discípulos estavam no barco, a gente vê aqui que havia muito vento. As ondas estavam fortes, o vento soprava de um lado para o outro, provavelmente estava frio. Eles estavam, imagina só, gente, uma tempestade no meio do mar. Mas a partir do momento que Pedro se posiciona e obedece ao comando, Jesus então entra no barco com eles e há calmaria. Se você não permanecer na vontade de Deus, se você permanecer naquilo que você acha que é bom para você, pode ser que as ondas venham bater forte, pode ser que o vento venha soprar forte. Só que a partir do momento que você toma um posicionamento, que eu e você nos posicionamos debaixo daquilo que Deus tem para nós, a calmaria chega na nossa vida, porque nós estamos andando debaixo do plano e o propósito de Deus para nós. Sabe, é interessante que existem promessas que são individuais para cada um de nós, existem palavras que são individuais para cada um de nós, mas existem promessas que são para o corpo, para nós, os filhos, para todos. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, mas tome um posicionamento. Não fique numa forma neutra. Se posicione naquilo que você quer. Se posicione nas promessas de Deus. Se posicione na palavra. Se posicione no seu chamado. Amém? Glória a Deus. Sabe, aquele testemunho do rapaz que recebeu a cura, ele se posicionou. Ele sabia da verdade, mas o que faltava nele? Um posicionamento. E a partir do momento que aquilo veio dentro do espírito dele, ele se posicionou. Não, peraí, eu sou curado. E ele foi curado. Mas porque houve um posicionamento. Não sei o que você está precisando nessa noite, se é cura, se é um direcionamento da parte de Deus, se é uma resposta. Ei, se posicione. Se posicione. Queria que Ian colocasse o do outdoor, Ian, por favor. Culto passado, o outro, Ian, do outdoor. Culto passado, o Gabriel ministrou e ele usou uma imagem, uma ilustração. Para quem estava aqui vai reconhecer, mas isso, pronto, esse aqui. O Gabriel usou essa imagem. Quantos aqui lembram? Amém, glória a Deus. Bom, vocês estavam prestando atenção. A imagem do outdoor. E pronto, eu trabalho com marketing. E eu estava pensando hoje, eu falei, meu Deus, faz todo sentido. Um outdoor não é somente a informação que está no outdoor que vai causar um impacto na sociedade, um impacto enfim, da mensagem que tem que ser transmitida. De nada adianta eu ter um tremendo outdoor desse numa região que não tem muito movimento, que não é o meu público-alvo, por exemplo. Ou seja, um outdoor, se não estiver bem posicionado, de nada vale. Um outdoor, se não estiver bem posicionado, de nada vale. Então nós aqui se fundamentamos na palavra, nós carregamos uma mensagem, só que se a gente não se posiciona debaixo daquilo que Deus nos manda fazer, na onde Deus nos manda, pode ser que essa mensagem que a gente carregue não chegue na onde Deus quer. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Pode colocar outra aí, aquela, por favor. Eu trouxe aqui a imagem de uma bússola, né? Porque é justamente sobre isso. Uma bússola, se você colocar ela aqui em cima e deixar ela parada, ela vai apontar uma direção. O norte normalmente fica destacado, nessa daqui não tá.
Não, tá assim, tá destacado. O norte fica destacado, mas quanto sabe que se você não mexer a bússola, ela não vai te dar o direcionamento? Se você pegar uma bússola e deixar ela aqui parada, tá bom, ali é o norte, e você vai. E aí quando você precisa de novo dela, ela tá lá atrás, lá, você não consegue direcionar de novo. Um GPS. Hoje ninguém usa bússola, né? Eu sei que é meio antiquado isso, mas ninguém usa bússola, então eu vou trazer para modernidade agora. GPS. Quando você coloca um GPS, você coloca a localização de onde você quer ir, e aí ele te dá a rota. Mas enquanto você não movimenta, ele não te dá para onde você tem que virar. Sim ou não? Você coloca lá a rota, ele vai te mostrar o percurso completo. Mas enquanto você não começar a andar com o seu carro, ele não vai falar, olha, 500 metros vira à direita, depois você vai virar à esquerda, aí ali na rotunda você vai pegar a segunda saída. Existe um posicionamento da nossa parte. Enquanto a gente ficar dentro do barco e não dar o passo para frente, não vai vir o direcionamento seguinte. A gente precisa se mover debaixo daquilo que Deus tem para nós. A gente precisa se mover debaixo das promessas que Ele tem para nós. Seja promessas individuais, igual eu disse, seja promessas que é para um todo. Nós somos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se posicione, você agora é justiça de Deus. Deus nos deu cura, se posicione em cura se é isso que você precisa. Isaías 53, 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ei, Cristo já levou as doenças. Cristo, Ele tomou as doenças. Ele tomou as enfermidades. O que basta para a gente receber? Posicionamento. Sabe, se você refletir, tudo, eu estava refletindo, eu cheguei a essa conclusão, tudo na nossa vida, como cristão, como filho de Deus, tem um posicionamento. Para a gente ser salvo, existe um posicionamento. Para a gente receber cura, existe um posicionamento. Para a gente andar em fé, existe um posicionamento. Para a gente receber o batismo no Espírito Santo, existe um posicionamento. Amém? Nós agora podemos desfrutar de vida eterna. João capítulo 5, versículo 24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso são promessas, e nós devemos se posicionar em cima dessas promessas. Nós devemos andar debaixo dessas promessas. Como Pedro se posicionou, obedecendo um comando, obedecendo um direcionamento, nós devemos nos posicionar. Eu sei que está chato já, que vocês vão ouvir muito posicionamento essa noite. Mas é isso que Deus tem para nós, amém? É interessante a gente entender a verdade também de onde nós estamos hoje. Eu vejo muito crente hoje não sabendo quem ele é, não sabendo onde ele está em Cristo, não sabendo das promessas, não conhecendo a palavra, e por isso acabam muitas vezes num barco fustigado pelas ondas e o vento batendo de todo lado. Aqui não tem esses crentes, amém? Amém? Poucos amém eu ouvi. Então entenda uma coisa, a partir do momento que você sabe das promessas, que você conhece a verdade da palavra, fica mais fácil de se posicionar. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 20. Olha só, para a gente entender um pouquinho aonde nós estamos hoje. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito, diz comigo, muito acima
de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, diz comigo, debaixo dos seus pés, e os designou como cabeça de toda a igreja, que é o corpo, diz comigo, corpo, vocês vão ver onde eu vou chegar, a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstâncias. Amém? Isso está falando de quem? De Cristo. Agora lá em Efésios 2, versículo 4 até o 6 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com quem? Com quem? Com Cristo. Quando ainda estavam mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha só agora, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, nós estamos muito acima com Cristo, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na era que há de vir. Olha que interessante, lá em Efésios 1, ele diz que Deus colocou todas, vou falar de novo, todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora ele também diz que ele designou Cristo para ser o cabeça, e existe um corpo. Quem é o corpo? Quem é o corpo? Somos nós, amém. E o pé fica onde? E essas coisas estão debaixo da onde? Dos pés. Ou seja, essas coisas estão debaixo do corpo de Cristo, estão debaixo de nós, nós temos autoridade sobre essas coisas. Cristo conquistou isso para nós. Não é eu, Felipe, não é você, é o nome de Cristo. É agora a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, todas essas coisas estão debaixo dos nossos pés. Irmão, se você conhecer essas verdades, não tem nada que te para. Não tem nada que te para. Porque quando você conhece as verdades da Escritura, Satanás não tem argumento para querer jogar com você. Porque quando ele vem jogar aquela coisinha assim falando na sua cabeça, não vai dar. Não, Estados Unidos, você nem tem dinheiro. Coreia, não, você nem fala coreano. Pastor? Mas você nem gosta de gente. Mas quando você sabe das verdades, sabe o que você faz? Porque eu vou cumprir tudo aquilo que Deus me designou para cumprir nessa terra. Eu vou fazer tudo aquilo que Ele disse que eu tenho que fazer. E eu creio que você também vai. Porque a cada dia mais, isso vai começar a borbulhar dentro de você. Isso vai começar a saltar dentro de você. E você vai ter uma convicção cada vez maior das promessas que Deus tem para você. Eu, como já disse outras vezes, eu estava dirigindo e às vezes eu viajo na maionese, igual eu digo. E aí eu estava pensando, e eu dei seta no carro, dei o pisca assim para virar. E aí na hora, de repente assim, o Espírito me comunicou algo, do nada, como sempre. Do nada, do Neides, né? E aí quando eu dei a seta no carro, eu falei, caramba, que interessante, né? A gente, quando vai virar para um lugar, a gente sinaliza antes de virar. Ou seja, as pessoas que estão atrás de nós, ou à nossa frente, já sabem qual é o direcionamento que a gente vai tomar. Já sabe qual é o posicionamento que a gente vai tomar. E o que o Espírito me trouxe é, quando a gente vai se posicionar em algo, existe algo externo que é evidenciado. Existe algo que é visível aos olhos. Então, aquilo que às vezes vem por dentro, aquela fé que é gerada dentro de você, tem que ser externada por
para que, não que para aconteça, mas você tem que se colocar na posição de que Cristo, daquilo que Deus te revelou. Muitas vezes a gente vê pessoas correndo pela igreja, ou gritando, ou chorando, ou dando risada. Isso se chama um posicionamento. Se eu falasse aqui para vocês agora, olha, eu vou dar 1 milhão de euros para cada um aqui, vocês iam ficar quietinho aí assim? De jeito nenhum. Mas deixa eu perguntar para você, quanto vale o seu abrir de olhos toda manhã? Quanto vale? Vale 1 milhão de euros? Eu te dou 1 milhão de euros. Sabe? A gente tem que agradecer e tem que ser grato por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Existe algo que a gente tem que externar. Existe algo que é evidenciado. Eu sei que muitas vezes a gente pode acabar, enfim, ficando preocupado com o que os outros vão pensar. Ah, mas se eu fizer isso, fulano vai pensar tal coisa. Ah, se eu fizer aquilo, ciclano vai pensar tal coisa. Meu irmão, se preocupa com o que Deus vai pensar ao seu respeito. Não é que com os outros vão falar, não. Se coloque debaixo das promessas de Deus. Se coloque na posição correta que Ele te mandou estar. Amém? E eu separei aqui 3 pontos para nos ajudar a nos posicionar. O primeiro deles é conhecer as promessas da Escritura. Por quê? Quando a gente conhece as promessas, quando a gente conhece aquilo que Deus tem a nosso respeito, aquilo que já foi conquistado por nós, fica mais fácil da gente se posicionar. Porque se você não sabe que você é sarado e curado, como que você vai tomar um posicionamento a respeito disso? Amém? E o segundo ponto, que para alguns aqui vai ser meio chocante, mas é parar de ser o crente mimimi. Porque muitas vezes a gente fica aquele crente mimizento, que tudo dói, tudo machuca. Ah, porque acontece com o outro não acontece comigo? Ah, e mimimi, aí fica cheio de coisa, né? Então, se a gente quer se posicionar, a gente tem que parar de mimimice. Tem que parar de ser criança. Amém? Para de ficar olhando para os outros e começa a olhar para você. Para de ficar apontando o dedo para os outros e começa a olhar para você. Para de ficar olhando para as promessas que estão se cumprindo na vida dos outros e começa a se posicionar nas suas promessas. Porque muitas vezes essas pessoas estão recebendo o que foi prometido para ela porque ela teve um posicionamento. Ela andou por fé, muitas vezes. Sabe, um amigo meu gosta muito de dizer que foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Trazendo para nós aqui, o foguete da fé não tem ré, meu irmão. Fé é, ponto final. Se Deus disse, eu creio, ponto final. Se Deus disse algo a seu respeito, você só tem que crer e se posicionar. A parte de Deus, não se preocupa que Ele vai fazer. Amém? O terceiro ponto aqui, que eu queria destacar, é atitudes como se já fosse. Como assim atitudes como se já fosse? Eu dei o exemplo aqui da pessoa que, por exemplo, quer se posicionar no seu chamado, quer ir para os Estados Unidos. Atitudes como se já fosse fazer inglês e começar a treinar o inglês. Isso é uma atitude de quem está pretendendo ir para lá. Não é eu falar assim, eu vou para lá, tá bom. E aí? Você não tem uma atitude correspondente a isso? Por exemplo, uma pessoa que precisa de cura. Existe uma atitude correspondente da parte dela para receber a cura. Existe um posicionamento que ela tem que tomar.
Isso vai nos ajudar a se posicionar debaixo daquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu creio mesmo que se a gente ficar submisso a essa palavra, ficar mesmo atento aos direcionamentos dele, a gente vai chegar muito além das nossas expectativas. Só que para isso basta um posicionamento. Muitas vezes você pode olhar para a circunstância e falar, não vai dar, eu não consigo, eu não posso. Mas é pela fé. A gente anda por fé e não por vista. A gente anda por fé e não por vista. Eu não sei, eu percebo no meu espírito a questão de falta, principalmente para pagar a escola bíblica. Se posicione essa noite a respeito disso. Se posicione a respeito disso. Deus é o mais interessado que você faça essa escola. Deus é o mais interessado que você conclua esse curso até o final. Mas se posicione nisso. Sabe, se é um emprego que você precisa para continuar, se posicione. Ei, meu irmão, levanta do sofá, vai entregar currículo. Para de mimimi. A questão de posicionamento é para tudo na nossa vida como cristão. É para tudo, gente. É maravilhoso a gente estar andando debaixo da graça de Deus. É maravilhoso a gente estar andando debaixo das promessas. Mas se a gente ficar numa posição de neutralidade, não vai acontecer nada. Se a gente não se posicionar, nada acontece. Se Pedro tivesse ficado dentro do barco, não tivesse obedecido o comando que lhe foi dado, o que teria acontecido? Isso aqui é uma especulação, tá, gente? O que provavelmente teria acontecido? Eu não sei, mas eu acho que muito provavelmente aquelas ondas iam continuar castigando eles, até Jesus entrar no barco com eles. Mas porque Pedro se posicionou, ele viveu um milagre extraordinário. Sabe, quando você estiver andando nessa sua carreira, se posicionando nas promessas que Deus tem para você, não faça como Pedro, não olhe para as circunstâncias. Que a gente vê aqui que então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Sabe, a gente tem que ter um posicionamento, mas a gente tem que estar com os olhos fixos no alvo, sem se preocupar com as circunstâncias. Ei, se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse que eu vou para lá, eu vou para lá. Não interessa o que Satanás está tentando jogar na minha mente. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir essa missão. A gente tem que estar com os olhos fixos em Cristo. Tem que estar com os olhos fixos em Jesus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pois Tu és maravilhoso. Tu és bondoso para conosco, Pai. A cada passo o Senhor nos assiste. A cada momento de nossas vidas, o Senhor dá um novo direcionamento. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para nos posicionarmos debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Nós dizemos sim para o seu comando. Nós dizemos sim para o seu venha. Nós iremos percorrer, Pai, todo o caminho que nos foi proposto. Nós iremos cumprir a nossa carreira.
Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Se o louvor puder subir, por favor. O trem te cande brombros. Ombre de te que andre crambra sudi e andanaias. Chande que andre brosh te cande que. Essa é uma noite de posicionamento. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de novos passos, novos caminhos, novas direções da parte de Deus. Novas direções da parte de Deus. O brandeki candriambrosh de candiriki. Permaneça atento. Permaneça atento. Confie. Confie. Tenha coragem. Tenha coragem. O tente que crembrosh de que andribros. Tica de que limbros. Você pode, se você é batizado no Espírito Santo, começar a orar um pouco em outras línguas. Percebo que o Espírito tem algo para comunicar essa noite. Se posicione. Se posicione. Saia de uma posição de neutralidade. O brinditi que equilibrou bruxo. O rembedeti que anda no bruxo. O rembedeti. Sabe, Ele quer que você se posicione. Ele quer que você comece a externar algo, como quem já recebeu. Então, que anda de todo põe anda na bracha de quem andros. Não se deixe ser movido simplesmente por circunstâncias naturais. Muitas pessoas deixam que as circunstâncias naturais ditem como elas vão andar, ditem como elas vão agir, mas não é pelo natural que a gente se move, é pelo sobrenatural. É pelo sobrenatural que a gente se move. O trente que cante de brossidiane que me abra. O drama da que querer que lembra babaço de que me abra brabra. Só de que ande ambrosidiane de crombo do te. O danda que androsidiane. Nyamba da que na bas. Eu sou quem diz que
vocês se posicionam, eu faço. Enquanto vocês se posicionam, eu faço. Os meus planos ao seu respeito não mudaram. Os meus planos ao seu respeito não mudaram. E não vão mudar. Isso aqui. Ontem ande de bronze que ambravas. O ramadiki que ande de broche. O rincandri ombroshi de ande de carambada que ombroshi de ande de carambaba babas. O rimidiki ande de bros. Eu sei que o Espírito está falando com alguns aqui essa noite. Foi para você, foi especial para você. Tem cura disponível para essa noite. Tem cura disponível. Eu não falo só cura física. Confusão mental. Confusão mental. Espírito de confusão não tem poder sobre a sua vida. Se você está aqui essa noite e precisa de uma oração por cura, eu peço que você venha até a frente. Aleluia. O ramateki andri brobros. O tande ki kiniambro bobos, yande ki andri bros, yande konobro de ki andri bros. Eu creio que muitos já foram libertos. Eu creio que muitos já foram libertos. O tande ki niambros de kramba de ande ki ande de ki. Yandere bro brosh.
Estenda a sua mão para cá. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, Pai. Dor nas costas vai embora agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Dor saindo do corpo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restauração completa dos músculos, tendões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Carol. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Exames positivos. Toda dor no estômago indo embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É pela autoridade no nome de Jesus que essa dor vai embora. É pelo reconhecimento dela como filha. Em nome de Jesus. Vai embora agora. Agora. Em nome de Jesus, sarada e curada. Sarada e curada, do alto da cabeça às pontas dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Se você está aqui essa noite e ainda não tomou um posicionamento de se tornar filho, não estou a falar de religião, não estou a falar de uma placa de igreja, eu estou falando de um posicionamento que cabe da minha e da sua parte, de nos tornarmos filhos de Deus. Para isso é muito simples, é você crer em Cristo e confessar com a sua boca. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração? Queria que levantasse a mão. Amém? Todos? Todos salvos? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Se você já é reconhecido como filho, já faz parte desse corpo, você tem que saber também que é seu direito ser batizado no Espírito Santo, e existe uma evidência bíblica que é falar em outras línguas desse batismo. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, quer se aprofundar um pouco mais nisso, quer ser batizado no Espírito Santo, peço que você procure um dos pastores da nossa igreja ao final do culto, para que eles possam te instruir melhor nessa caminhada, para que você gere fé e tome esse posicionamento da sua parte para receber o batismo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor aí um pouco? Obrigado, Pai, Tu és maravilhoso.
Obrigado, Senhor, pelas suas promessas se cumprindo na nossa vida. Obrigado, ó Pai, por cura sendo manifesta no nosso corpo. Obrigado, ó Pai, por salvação. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, pois nós não sairemos daqui da mesma forma. Nós iremos nos posicionar. Nós iremos tomar um posicionamento, seja nas suas promessas, seja daquilo que o Senhor tem para Malta, Pai. Nós iremos para as ruas, nós iremos nos posicionar nisso, em nome de Jesus. Nós nos posicionaremos nisso também, ó Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, porque debaixo de um posicionamento nosso existe uma graça, existe algo da parte de Deus, existe algo da sua parte para nós, ó Pai. Então nós tomamos essa posição hoje. Nós dizemos sim, nós sairemos do barco, nós pisaremos, nós viveremos, ó Pai, o extraordinário de Deus na nossa vida, pois nós nos posicionamos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, pois Tu és bom, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pode sentar, gente. Glória a Deus. Deus é bom demais, amém? Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é bom. Vamos agora dar prosseguimento a uma parte importante do nosso culto. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, tá vendo? Sentindo um mestre da lei agora. Eita glórias. Gastando, né? Só um segundo. Filipenses 4, vamos ler do verso 10 até o verso 19. Amém? Aqui é Paulo escrevendo uma carta, né? À igreja em Filipos. Filipos? Beleza. E aí Paulo diz: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Aqui já é uma grande revelação para nós, aprender a estar satisfeitos. Algumas outras versões dizem estar alegre ou estar contente. Versículo 12: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente, aqui já fala, né? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, versículo 14, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que, quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros, e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez, precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Então Paulo aqui já avisava a própria recompensa da igreja de Filipe por eles terem plantado na vida de Paulo. E aí versículo 18, aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e o que foi mais do que necessário. Tenho o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais, e aqui é onde me chamou a atenção quando eu estava a ler esse versículo, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. E aí o verso 19, que acho que é o que a maioria de nós conhecemos, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam.
Eu quero me atentar um pouquinho antes do verso 19, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e lhe agrada. É muito interessante que nós aprendemos que nós devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício aceitável a Deus. Levantar as nossas mãos santas, dar louvores a Ele, subjugar a nossa carne, oferecermos a nós mesmos como um sacrifício. Mas aqui Paulo está sendo específico que as ofertas que a igreja em Filipos enviou para ele, subiram como um aroma suave para Deus, um sacrifício aceitável e agradável. Porque eles tinham tanto respeito e amor pela vida de Paulo, por Paulo estar pregando o evangelho e estar anunciando essas verdades maravilhosas com eles e para outras pessoas. Eles amavam tanto a vida de Paulo que eles ofertavam na vida dele de bom grado, de amor, pelo amor e respeito ao que a vida de Paulo. Então eles davam a Paulo em todo momento com alegria, e essa oferta de dar, os recursos que eles tinham, subia como um sacrifício aceitável, um aroma suave, sabe, isso chamou meu coração. Dizimar e ofertar não é simplesmente dar dinheiro por compulsão, porque eu estou aqui falando que você tem que dar, não, dar o seu dízimo e sua oferta tem que ser algo que você ama tanto ao Senhor, que as suas finanças não te prendem. Às vezes você pode não estar na situação que você deseja, mas o pouco que você tem, você é fiel a Ele, porque você sabe que Ele é seu Pai. Você o ama, você ama que Ele te resgatou, você ama que Ele te salvou, e você se consagra a Ele em tudo que você tem, e até nas nossas finanças, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Nós amamos o Senhor de tal maneira que tudo em nossa vida é dele. A Marina, nós estávamos na consagração do DI, e a Marina trouxe muito bem o exemplo daquela criança, da multiplicação dos pães e dos peixes. A criança, ela deu tudo o que ela tinha. É claro que foi Deus que multiplicou, mas foi a partir de uma criança, de um coração, em dar tudo o que ele tinha, que Deus pôde multiplicar. Às vezes uma semente que você planta hoje, por menor que seja, 10 cêntimos, 1 euro, 50 cêntimos, que seja o valor, mas a semente que você planta hoje, pode alimentar uma multidão lá no futuro. Uma semente que você planta quando você vai ofertar num culto de missões, pode salvar a vida de um missionário lá no frente. Amém? Uma pequena semente que você planta aqui com o seu dízimo e oferta, 10 cêntimos, 5 cêntimos, não importa o valor, pode no futuro gerar uma colheita abundante. Amém? Mas não é, de novo, não é porque eu estou aqui falando, porque a gente fala, é porque você ama o Senhor, porque você ama a obra que Ele fez, porque você ama porque você o ama,